municípios da Paraíba já começaram a desobrigar o uso da máscara em locais abertos. É o caso de diversas cidades, por exemplo, Cabedelo a partir desse final de semana, Bahia a partir de hoje, Campina Grande também a partir de hoje. Eu estou ao vivo com Sabrina, que vai trazer não somente Bahia, como os demais municípios que já anunciaram. Oi, Sabrina, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Olha, o decreto do governo do estado ele foi bem claro com relação à obrigatoriedade do uso das máscaras em lugares fechados, bem como em lugares abertos também. Mas alguns municípios resolveram ir diante da situação da pandemia, junto com outros estados, como é o Rio de Janeiro, também parte do Nordeste aqui, como é o caso do estado do Rio Grande do Norte. Alguns municípios estão flexibilizando essa obrigatoriedade do uso das máscaras e liberando o uso do acessório em espaços abertos. Aqui na Paraíba tem municípios sim que já resolveram ir contra o decreto do governo do estado e estão liberando em espaços abertos e livres o uso da máscara, ou seja, a população não vai mais precisar utilizar esse acessório. É o caso de Princesa Isabel, que foi o primeiro município do estado da Paraíba a fazer essa liberação desde o dia 7 de março, que lá as pessoas não estão mais usando a máscara. Em Campina Grande, a liberação aconteceu no dia 9 de março, ou seja, desde ontem que existe essa liberação lá em Campina Grande para as pessoas andarem também em espaços abertos sem a máscara. Bahia, a liberação a partir de hoje. Cabedelo tem uma flexibilização prevista assim já para este final de semana, as pessoas já começarem a circular em ambientes abertos sem a máscara, bem como também Cruz do Espírito Santo, uma flexibilização prevista para o dia 18 de março. E aqui em João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena já falou dessa expectativa de flexibilizar no próximo decreto. Lembrando que o decreto atual de João Pessoa segue até o dia 18 de março. Então, após o dia 18 de março, há uma possibilidade, sim, dessa flexibilização do uso das máscaras, ou seja, a desobrigação do acessório. Falando com relação ao que está divergindo algumas cidades do decreto do governo do estado, nós vamos falar com a cidade de Cabedelo a respeito da cidade de Cabedelo, porque também contrariou a determinação do governo do estado da questão da obrigatoriedade de mostrar o teste negativo da Covid 72 horas antes dos eventos. A partir de agora, a cidade de Cabedelo, nos eventos que tiverem na cidade, não vai cobrar testes negativos para a Covid na entrada de eventos no município. A informação foi confirmada pelo secretário de Saúde da cidade, Murilo Wagner, e segundo ele, no entendimento do Comitê de Saúde, há uma questão muito importante que é o gasto desnecessário. É o que ele alerta. Além da entrada nos eventos, da cobrança do ingresso, as pessoas terem que pagar pelo teste também, traria um custo desnecessário, principalmente com relação ao declínio dos casos confirmados da doença na cidade de Cabedelo. Então, houve essa reunião técnica com todos os membros da Secretaria de Saúde e decidiram fazer esse novo decreto no município que determina que não vai ser cobrado o teste negativo para a Covid em eventos na cidade. O entendimento está seguindo a linha de flexibilizações, bem como também a diminuição dos casos de Covid na cidade. Então, derrubado o uso das máscaras, derrubada também a questão do pedido do teste negativo para eventos a partir de agora na cidade de Cabedelo. E volto com vocês direto aos estúdios. Eu ontem estava comentando num programa de rádio em que apresento sobre o histórico dessa pandemia. Que no final de 2019 se começou a falar em pandemia, ou melhor, no coronavírus, ninguém deu muitas horas. Quando foi em 2020, começo de 2020, pertinho do carnaval, janeiro, fevereiro, começou Covid e tal, corona, De repente, depois do carnaval, surge o primeiro caso em São Paulo. Começou a se espalhar pelo Brasil, mês de março, Paraíba. Primeiro caso confirmado no estado da Paraíba. Um homem, inclusive, a primeira morte. Um homem lá da cidade de Patos, um comerciante. Lembro como se fosse hoje. Dono de uma farmácia, inclusive, comerciante da cidade de Patos, que havia feito uma viagem para fora do país, havia se encontrado com pessoas da Itália e foi a primeira morte por coronavírus. E aí começou aquela história, de repente, as notícias ruins começaram a chegar. De repente, começou a chegar a informação. É uma pandemia. A gente começou a ficar todo mundo com medo. Todo mundo pensando, como é que vai ser o futuro agora? E aí a gente começou a ver o circo pegar fogo.
pessoas sendo infectadas, pessoas morrendo, o comércio sendo fechado. Eu juro a vocês, teve dias que eu cheguei em casa assim, que eu pensava, meu Deus, como resistir a tudo isso? De tantas e tantas notícias, eu não parei um dia de trabalhar. Teve um período que este programa de TV foi suspenso pela manhã, era apresentado por Gernan Lopes, eu estava no rádio. Teve um período, comecei aqui mesmo no período da pandemia, comecei apresentando o Cidade em Ação, que era logo depois do No Ar, aquele projeto foi apresentado por Patrícia Rocha e Bruno Sacauê. Logo depois eu pegava um pouquinho do programa ali, aproximadamente 50 minutos de programa, foi quando comecei naquele período da pandemia. Só que lá no rádio eu estava todos os dias, ao lado de Washington Luiz e Henrique Lima, não paramos um só dia. Teve períodos de estar sozinho com o operador, com o Lando Leles, apresentando o programa. Chegando aqui na empresa, todo mundo de home office. Era um negócio assim, e chegava em casa, meu amigo, andando pelas ruas, era um deserto. Até para encontrar local para comprar comida era uma dificuldade. Não tinha. Depois o negócio foi melhorando mais. Eu tenho o hábito de todos os dias almoçar com alguns colegas e amigos de trabalho. E eu ficava imaginando, meu Deus, quando é que isso vai voltar? Quando é que eu me sair disso? E aí aquela coisa toda, aquele problema todo, fechando o comércio. E aí o pior acontecendo, as pessoas morrendo, igrejas sendo fechadas. Enfim, era um pesadelo para suportar isso todas as noites. Eu morando sozinho, eu ligava a TV Covid. Saía na esquina, se encontrasse um pé de pessoa, Covid. Se atendesse o telefone, era para saber que alguém pegou, que um amigo estava doente ou que alguém tinha morrido. Pense numa situação ruim, esse momento que nós passamos, e cada um tem a sua história para contar de dificuldade. Eu, graças a Deus, não perdi ninguém da minha família, próximo a mim, mas perdi muitos amigos e conhecidos. E agora, graças a Deus, eu estou vendo esse pesadelo passando. Eu estou vendo a Paraíba com quase 80% da população totalmente vacinada. Eu estou vendo a Paraíba com menos de 20% de ocupação de leitos de UTI em todo o estado da Paraíba. E eu estou vendo a Paraíba saindo desse sufoco, que é o sufoco das máscaras. Eu não vou aqui ser hipócrita e dizer que gosto da máscara. Eu não gosto. Incomoda pra caramba. Eu só uso porque é obrigado. Ou melhor, em local é obrigado. Mas agora, que coisa boa saber que a partir de hoje em Bahia não precisa mais, em locais abertos. Em Campina Grande também não. Em Cabedelo a partir do final de semana. E em João Pessoa a partir do próximo dia 18. Olha que coisa boa, né, rapaz? Daqui a pouco eu volto a falar mais sobre isso. Porque